Sejam bem-vindos, amantes da quinta arte, à primeira página. Eu sou o Rafael Campos, esse aqui é o Matheus Braga, e hoje nós iremos falar sobre o livro do O Necromante, de Lorenz Flemingberg, onde vai ter todos os negócios, mas não importa os detalhes do livro, que o importante é a primeira página. Mas traz aí, Matheus, o que nós temos para hoje? É isso, estou aqui com a edição selo Clepsidra do Necromante. É uma coleção, chama Coleção do Imaginário Gótico. Eles têm, a gente olhou ali também o Aparicionista, né? Tem um do Vampiro também, se não me engano. Esse do Necromante foi o que me chamou mais a atenção. O subtítulo aí, uma história fantástica de fontes orais e escritas. É uma edição bem caprichada, uma arte bonita aqui na capa, né? Vocês estão vendo aí também a arte meio renascentista, né, Rafa? Tem um fitilho aqui também, uma edição bem caprichadinha da editora. Acho que eu peguei em campanha de financiamento coletivo, se não me engano, no Catarse. Mas nada disso importa. O que importa para nós aqui é apenas a primeira página. Vamos a ela. O Necromante, Lorenz Flammenberg. Fonte oral. A tempestade bramia sobre o Elba. O granizo batia na janela. Os corvos crocitavam sua despedida ao outono, e os galos dos ventos gemiam seu canto sinistro. Quando dois fiéis amigos encontravam-se sentados à lareira celebrando a chegada do inverno. Hermann e Helfrid eram como irmãos, ternos e constantes. Os dois amigos não se viam havia 30 anos, pois suas diversas ocupações separaram um do outro. Ao deixarem a universidade, Hermann seguiu seu destino por regiões distantes e, algum tempo depois, Helfrid apressou-se em voltar à sua longínqua terra natal para auxiliar e confortar seu velho pai. Ainda antes disso acontecer, Helfrid percorreu a parte mais graciosa da Alemanha. Porém, nenhum lugar lhe agradou. Sem seu amigo, em lugar algum ele encontrava prazer, em lugar algum havia contentamento ou sossego. Finalmente, procurou essa companhia indispensável em meio aos seus, e a encontrou. Seu pai, um alegre ancião de 70 anos, ainda viveu com Helfrid por mais 10 anos. O pai era sua alegria, seu exemplo na vida. Em seguida, ainda sustentou e cuidou de sua mãe por mais 12 anos. E agora, já há 8, vivia somente com sua irmã. O temperamento, a disposição e a experiência de Helfrid afastaram desde cedo a ideia de um possível matrimônio. Agora, quando se aproximava dos seus 60 anos, só então percebeu que ainda lhe faltava para ser completamente feliz. A fim de espantar a rabugice e os caprichos da idade, decidiu fazer uma viagem, a mais longa e distante que seus deveres profissionais permitiam. Enquanto isso, a irmã cuidaria de seu plácido lar. Fim da primeira página. E a primeira página acaba exatamente na primeira página. Nossa, isso me dá um prazer inenarrável, velho. Dá um prazer quando você não precisa de virar a página para terminar o raciocínio. Exato. Cara, olha, pegando aqui dois pontos interessantes. O primeiro, pegando aqui, vamos chamar de esse título, né? Fonte oral. Eu acho bem legal, começando Também. por aí, porque primeiro, se a gente for pegar a ideia do próprio subtítulo da história, né? Do, Na do, do capa, livro, é da que eu falei, capa, é uma história fantástica de fontes orais e escritas, né? Então, ele traz essa ideia de, talvez, de realidade, né? Pô, isso aqui veio de coisa contada, quer dizer, um pouco de realidade entre aspas, né? Porque tem aquela história de quem conta aumenta o ponto, né? Então, assim, tem essa ideia de trazer para o mundo real, né? Ah, isso aqui foi uma história que a gente ouviu, mas tem relato escrito também, e aí vamos começar pelo oral agora. exatamente. E pegando essa ideia do oral, que todas as tradições começam na oral e depois passam para a escrita após um desenho. Porque uma curiosidade interessante é que quando antes não existia a popularidade. Primeiro, antes não existia a escrita. Aí depois que foi desenvolvido os alfabetos, cada cultura da sua forma, da sua maneira, depois disso teve um grande espaço que foi o momento que a sociedade incorporou a escrita daquela forma, daquele formato. Aí dali para frente teve uma mudança gigantesca na parte social, cognitiva. Então assim, o que é interessante é que essa transição do oral para o escrito não foi rápida, foi bem difícil,
E E até muitas vezes, popularizar também, né, Rafa? exatamente, né? Se a gente for pegar para ver, se eu não me engano, no século 17, 18, que é agora, grande parte do mundo ainda era analfabeto, né? Então, assim, eu acho muito legal trazer essa ideia dessa diferença da oralidade para a escrita, porque traz essa ideia talvez até temporal ou sociocultural, e ainda mais que o curso que o Matheus comentou, né? Tipo, na parte oral, tem a questão do próprio contador de história, que ele precisa saber a Enfeitar. maneira de contar, ele tem o filtro dele, não sei o quê. Então, Uhum. assim, é aquela coisa, é uma fonte oral. Então, até que ponto é realmente confiável tudo o que for trazido aqui? Mas até que ponto realmente não é profundo? Então, assim, só isso, só o fato de trazer, ó, é uma fonte oral, já começa bastante, já me pega muito bem. Gostei também. E a primeira frase também é boa, né? Na verdade, assim, Elba a gente não está familiarizado se é um rio, se é algum local, né, em específico, mas a tempestade bramia sobre o Elba, eu gosto por ser uma frase curta, para começar com uma frase curta, eu acho que é bem interessante. E, e trazer esse a tempestade bramia já te causa assim um sentimento de, ó, tem coisa ruim vindo, né? Espera algo problemático está para acontecer, né? Não começa com um dia ensolarado, não começa nada, tô vindo com algum problema para você e calma que eu vou te contar, né? Eu Sim. gosto desse início. E mesmo que você não saiba o que significa bramar, quando está associado, pelo menos no contexto, né, tipo, a tempestade bramia sobre o Elba, granizo batia na janela e os corvos crocitavam, mesmo que você não saiba o que é crocitar, todo o contexto já traz diversos, né, tempestade, granizo, corvos, onde o corvo ele é muito associado a catástrofes e ao, né, a magia negra e tudo mais. Então, assim, são diversos elementos, ainda mais o galo dos ventos gemiam o seu canto sinistro. Então, assim, é uma linguagem que parece ser, assim, bem rebuscada, bem antiga, não digo antiga, mas bem antiga. A gente É até foi ver que é telescrita, de 1700 e pouco, né? né? Então, assim, é... mesmo para os dias atuais, eu gostei bastante porque ele mantém o tom de seriedade, o tom de clássico, o tom da de tensão, no caso aí um meio que angústia, sofrimento, pesar, é uma sequência desses sofrimentos, apesar de você, tem alguns pontos altos, mas é só queda, só queda, só queda. Então, eu particularmente gostei pra caramba desse primeiro trecho e, na Dessa verdade, da introdução, primeira assim. página como um todo, assim. Aí já em diante eu achei que caiu um pouco, né? Porque ele começou a contar muito. Beleza, com todos os dois, até falar dos dois ali, que eram como irmãos, beleza, estavam se Sim, reencontrando aqui, até ali tudo bem. Mas depois ele começa a descrever basicamente a vida do Helfrid, né? Conta que ele voltou da universidade, ficou com o pai, não sei quantos anos, o pai morreu, depois ficou com a mãe, não sei quantos anos, a mãe morreu, tá com a irmã, não sei quantos anos, né? Então achei que não sei, acho que isso poderia ser diluído no texto mais para frente, aos poucos, talvez, não sei. Eu acho que para a primeira página é muito infodump, me soa, sabe? Eu vou jogar a informação para você sobre esse personagem aqui, isso, e agora eu vou continuar a história. Tipo assim, tô te dando um passado dele, meio que, a princípio, para mim, a troco de nada, sem muita função, me pareceu, não sei. Pode ser que tenha função, claro, mas mesmo que tenha função, eu acho que ela poderia ser diluída o texto. Às vezes, mais para frente, o amigo pergunta, como é que tá o teu pai, como é que tá a tua irmã, né, tua mãe e tal, e aí você revela quem morreu, e aí conta um pouco sobre aquilo, talvez, não sei, num diálogo. Do jeito que ele colocou aqui, eu achei que me soou um pouco de infodump, né? Ele passou tantos anos com o pai, passou tantos anos com a mãe, né, e tal. Nesse trecho, que é o meio aí, talvez, né, meio pro final, me tenha perdido um pouco. eu concordo. Eu só acho que pelo fato de ser uma tradição oral, acredito que ele deve ter pego um pouco do estilo oralista da contação de história. Que normalmente você dá um pouco mais de setup descritivo para meio que assim ambientar um pouco a história antes de começar. Então assim, apesar de realmente ter esse sentimento, a minha suspensão da descrença ficou um pouco mais abaixo, a minha régua caiu um pouco nesse Uhum. quesito, por já
meio que considerar o mindset de esse trecho pode soar um pouco mais oralizado, não Uhum. tão na prosa, mas sim Entendi, na versão oral. Então, nesse quesito, eu relevei, pelo menos entendi. dentro da minha suspensão de descrença, eu dei uma relevada por esse motivo da Eu acho que oralidade. ajuda de fato, né? Mas ainda assim me causa essa quebra de. Até que a gente via começando com algo, né, vários elementos que causavam estranheza, que causavam uma ansiedadezinha na gente ali, uma angústia, talvez, né? E aí vem conta a história dos dois, que estavam afastados e tal. E fala dos dois, mas logo depois meio que ignora um e foca só no outro, né? Então, assim, eu achei que, não sei, dava para organizar melhor as ideias de alguma forma aí, talvez. Sim, nisso eu concordo Mas, bastante. é, Né? Eu acho que poderia manter até mesmo essa prosaica do texto, mas eu acho que realmente podia. Alguns pontos daria mesmo para tirar, outros até mesmo mudar a ordem, porém, de uma forma. Ainda mais que eu, apesar de não ser fã de drama, eu sou muito fã de terror, seja ele psicológico, horror clássico ou outros pontos. Então, como no começo já me trouxe esse tom mais melancólico, mais talvez não tão fantástico, mas dark, pelo menos, ele já me pegou porque acredito que eu seria um público-alvo desse estilo de escrita, tanto de escrita quanto de livro. Tanto que uma sim. primeira tentativa de conto meu, eu tentei escrever num bem mais rebuscado, assim, de tentar trazer mais profundeza do âmago, do ser, não sei, né? Mas é um tipo de linguagem bem difícil se você é hoje de 1990, cresceu nos anos 2000, ter uma escrita de 1700, se você não tem um costume de ler Tá. esse tipo de livro, é bem mais complicado. Ainda assim, o Rafa vai sair daqui e vai na Amazon comprar o dele, né? Não, com certeza. Esse aí vai estar na minha lista, então provavelmente a galera já sabe minha resposta final. Mas eu Viraria acho. a página? Ah, viraria. Porém, tem um ponto interessante que eu queria ressaltar, que começa aqui no comecinho desse primeiro trecho, que é o seguinte. Se você for ver, é que no caso vai de pessoa a pessoa e o quanto pega. Mas eu gosto de procurar, às vezes, coisas que não tem. É bem comum isso em alguns vídeos de review que eu faço no meu canal próprio. É de tentar achar coisas que às vezes pode não ter, mas me gerou será que ele não colocou uma sementinha que tenta eu buscar? É que nem, por exemplo, no caso aqui do nome do Hellfried. Né, que Que é me, o de ferro? isso, do Hell de Inferno. Porque se você for parar pra ver, a história vai ser contada pelo, assim, o protagonista em tese é o Helfrid. E ele está meio que seguindo um inferno astral, vamos dizer assim, de coisa atrás de coisas e não foi feliz e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, me deu essa ideia, tipo, será que o O sobrenome. livro é alemão, né? Eu não sei se na Alemanha Hell também tem a mesma função, o mesmo sentido. Pode ser que sim, ou pode ser que ele tenha pesquisado também, né? E escolhido a palavra, né, também. Sim, sim. Proibido, claro. Mas é aquilo, é que nem eu falo, assim, vira e mexe, eu coloco assim, eu faço as minhas fanfics, será que não acontece isso? Mas eu acho que isso Ah, que é legal imaginar, com certeza. sim, é da hora, porque assim, se não for, beleza. Mas se for, é aquele É massa, gostinho, é mais massa é ainda. mais massa, assim, né? E às vezes, assim, às vezes o autor pode não ter pensado, mas se encaixa na história, por que não? Sim. Eu acho bem legal, porque uma coisa que meio que, tipo, pra galera que gosta de estudar gatilhos mentais dentro da literatura, a gente fala assim que dentro do diversos gatilhos, o gatilho, por exemplo, da antecipação é aquele gatilho mental que eu crio uma teoria. Sim, vamos dizer assim, que tem o gatilho da curiosidade, que me gerou a vontade de querer saber mais. Aí tem o gatilho da ancoragem, aquele que me manteve no texto para continuar lendo. E tem o gatilho da antecipação, que seria eu, na minha mente, busco uma informação que não existe para tentar antecipar coisas que podem acontecer. Então, se o autor gera em algum momento uma antecipação do tipo, será que esse Hellfried seria talvez uma ideia tipo de Hellfield, né, o campo do inferno, porque tá no momento de inferno dele, da vida. Pode não ser nada disso, mas só o fato de você fanficar, meio que o autor meio que já te Já, pegou de uma certa forma, né?
Então, eu acho bem legal, assim, quando o autor consegue de trazer essas fanficzinhas, tipo, E por a gente instantâneas. saber também, né, Rafa, do que se trata um necromante, a gente que vem do mundo do RPG aí, de modo geral, né, a gente já ter essa noção, talvez aí faça uma relação com tudo isso, né? E eu não sei também, se tratando da data que foi a publicação, se ele também foi pioneiro, né, nesse tema, né? Provavelmente. Sim, existe também a possibilidade de talvez, se você for pegar no. Se ele é um livro em alemão, talvez você pegar a versão original do século 17, 18, talvez até o nome não seja necromante, seja algum outro nome que Verdade. daquela época que talvez assim, eu não sei dizer, não pesquisei ao fundo isso, Uhum. mas pode ser que necromante Esse nome seja original. ou uma coisa um pouco mais moderna e com Aham. isso meio que assim, Até para ganhar público, né? o mais próximo que seria do que é hoje, porque às vezes, por exemplo, existe algum tipo de bruxo na cultura alemã que tem essa mesma propriedade necromante de mexer com energias do mal, da morte, não sei o que, e meio que para ambientar melhor globalizadamente, né, talvez a editora ou alguma coisa meio que decidiu traduzir como necromante porque seria o Necromante. nome mais próximo da cultura atual para algum tipo de criatura ou Mas já é magia, fanfic coisa do assim. Rafa também, porque não tem certeza de nada, né? Nada, é só fanfic, é só fanfic. Já, o nome tá aqui, Der Geisterbanner. Agora, o que que isso significa? Como é que traduz isso? E realmente. Exato, então eu acho que vai muito assim de. Primeiro, chega lá. Eu acho muito legal porque aconteceu várias vezes de se o tradutor, ou no caso o editor, alguma coisa do gênero, né? O copywriter, uma coisa. Ele às vezes não entende muito do assunto, acontece de ter umas traduções meio nada a ver. Sim. Então, eu não sei, é tudo fanfic, mas é aquela coisa. Essa é a primeira impressão que a primeira página está dando para mim. De fato, que eu joguei até no Google para confirmar, ou pelo menos do português para o alemão, se eu coloco necromante, em alemão tá traduzindo para necromante com K só, e tem mudo no final. Então não, não é a mesma palavra, pelo visto. Não. Então, né? Curioso aqui agora colocar Der Geist, escrever Geister. Então, isso que eu acho que é legal, porque se você tem uma dica, né, E para aí, interessante vocês. até da editora. A editora foi inteligente em traduzir para necromante, eu acho, né? Exato. Então fica aquela dica para vocês, porque uma coisa assim que até o Matheus comentou comigo num conto antigo meu que ainda vai ser revisado com mais calma, amor e carinho, é que se você pega alguma coisa muito específica de um nicho muito específico, pode ser que você não atraia um público porque vai ser tão ultra específico que meio que assim perde um pouco o impacto. Tanto que eu escrevi um conto antigo meu que falava sobre demônios da Filipinas, que eu achei legal pra caramba. E assim, na hora que eles foram ler, perdeu 70% do impacto da história, porque eles não faziam ideia de qual que era a criatura específica que eu tava falando. Então achei bem interessante o fato de será que não houve essa, né, contextualização moderna para Sim, evitar esse tipo de especificidade? possível. E até eu coloquei aqui, ó, traduzir. Não sei se o Google está traduzindo certo, que o Google às vezes falha também, mas a tradução original, pé da letra, a bandeira fantasma. Então, talvez foi aquela coisa, o mais próximo do mundo moderno do que seria esse Hellraiser, Esse esse personagem aí que tá ali, personagem que a gente aí. não leu também, não sabemos, né? Seria um necromante. Então, eu acho que vale a pena. Mas aí, Matheus, você viraria a primeira página ou não viraria? Ah, cara, eu fiquei aqui no meio também, tá? Gostei do comecinho, achei que o comecinho empolgou ali legal. Pelo título também acho legal, né? Aquele negócio da fonte oral ali também achei legal. Mas eu confesso que da metade ali, na hora que começou a focar só na história do Helfrid, eu me perdi um pouco, achei meio arrastado e tal. Eu tô no 50%, eu vou começar nos livros que eu fico no 50-50, eu vou virar a página para ser bonzinho. No caso, eu viraria, porque eu senti muito uma aproximação da temática e de como foi escrito. Eu sou fã de Drácula, eu sou fã de Frankenstein, eu sou fã de escritas clássicas de século 17 e 18, né, às vezes finalzinho de, né, começo de 19. Então, como esse tipo de escrita me pega, o tom da história me pega, ainda mais necromancia, que é um bagulho que eu gosto tipo, mais pessoalmente. Então, não tem. Claro que realmente
a meiuca podia ser melhor, mas como ele já me der essa suspensão, eu viraria. Acho que eu viraria com gosto nesse caso aqui, sem Tem problema. uma outra coisa só para comentar, Rafa, que a gente não falou, eu acho, é que o primeiro parágrafo dele também não é algo que a gente recomende, que é um primeiro parágrafo muito longo, é só ver, é uma calhamação, né? Puder mostrar aí só para. Olha lá. Parece que não tem fim, né? Apesar de que eu já vi isso em textos contemporâneos que são famosos, né? É aquilo que a gente falou, cara. Nada é proibido na escrita, tudo é permitido, mas a gente não recomenda para quem está começando para evitar, né? Se é alguma coisa que tende a. Na verdade, estou vendo aqui, é o parágrafo inteiro, né? A primeira página. Sim, é que Não tem tela. não cabe na tela toda. A gente tem que descer porque realmente acaba no Plácido Lar. O parágrafo inteiro, a primeira parte. Então, assim, é algo Sim, que pode, acho que talvez, de modo geral, tende a dar mais problema do que ser positivo. Então, é melhor evitar, né? sim. É Se que você se. tiver muita confiança de que está muito bom o seu parágrafo, ele precisa estar todo num parágrafo só, evite. Né? Sim. É que esse tipo de parágrafão é muito comum em estilo clássico. Mais Né? antigo, né? Mais Exato. antigo, exato. A própria diagramação meio que pedia esse tipo de coisa. Sim. Então. Mas, realmente. É também pelo fato que tem um ar meio reflexivo, então. E gera uma ansiedade, então talvez pelo fato de ser um parágrafo único, gere uma ansiedade física na pessoa junto com o negócio. Então, Sim. é assim, depende. A gente brinca, né? A parte não existe certo e errado. Existe assim, o que você quer? Isso. O que você quer gerar? Isso. Gerou? Beleza. Não gerou? Então muda. É o ponto de Exato. o que você quer e se funcionou ou não. Se funcionou, dane-se a regra. Se funcionou, funcionou. É isso aí. Então, pessoal, se vocês gostaram e você gosta desse tipo de escrita mais clássica, mais, né, pegando essas coisas mais século XVI, XVII, XVIII, XIX, deixe aqui nos comentários se esse tipo de escrita te atrai, se você gosta da coisa, então deixa o like, se inscreve no canal e comente se você gosta desse tipo de coisa, se você gosta de uma coisa um pouco mais moderna, se você virar a primeira página, e se por acaso você gosta desse tipo de escrita, deixa aqui nos comentários que com certeza a gente vai dar aquela ledinha. E caso você tenha algum conto ou uma história que você gostaria que a primeira página também fosse avaliada pela gente, nós temos aqui o formzinho bonitinho que é só você mandar, completar bonitinho e vai virar um episódio aqui com a gente, beleza? Então, bora ler!